Olha, eu vivi a satisfação minha, né, de poder estar aqui. E é muito bom quando a gente consegue vir e falar daquilo que a gente tanto gosta, né, que é o programa. Então, muito legal. Bom, antes da gente falar um pouquinho do programa, eu acho que ficaram algumas questões pendentes na parte da manhã, né? Eu preciso falar, né? Porque senão não fica legal, né? Pelo que eu entendi na fala da Graça, né, Graça e da Silvio Silvio, você colocou a questão assim, tem as conquistas, sabe o que está funcionando? Tá, né? Oi? Agora tá? Na questão assim, do abandono das conquistas, assim, pelo que eu entendi, foi uma reclamação pela falta de contratação no momento, é isso? Tá, tudo bem. Uhum. Tá. Tudo bem. Porque assim, o que nós temos em relação às entidades é assim, as contratações, como do FARP, que pararam, as entidades não. Né? Reduziu o recurso, mas nós continuamos contratando, no PNHR também, a gente recebeu a autorização e ainda não foram contratadas 4.000 unidades em maio, a gente não terminou essas contratações para ter as outras, né? Mas assim, tanto a questão de contratação quanto do pagamento das obras, para entidades mantém o pagamento em dia e continuam as contratações. Claro, uma quantidade menor, mas ainda temos. Aí vocês dois falaram a questão da região metropolitana. E na hora tinha a resposta pronta para dizer que não, que a IN 39 prevê e que a região metropolitana ela é reconhecida, a cidade, quando região metropolitana, só com a apresentação da lei. Só que depois eu fui entender que aqui é uma região metropolitana vinculada a uma cidade que não é a capital. Então, realmente não tem essa previsão, e isso eu estou levando como uma sugestão para que a gente inclua nos nossos estudos. Mas, assim, eu não posso dizer que tinha alguma coisa errada e nós vamos fazer porque ela é reconhecida como região metropolitana quando ela é uma região metropolitana da capital. Talvez tivesse que rever isso, né? Alguma coisa em termos de lei. Então, isso vai seguir e eu vou levar junto com tantas anotações que eu tenho aqui. Tá bom? Do vereador Ademir, cadê? Vereador, assim, eu não posso também hoje falar muito aqui na questão dessa simplificação que o senhor pede, né? Nós já trabalhamos muito nisso, principalmente no PNHR, já está bem simplificada a documentação, principalmente da comprovação da propriedade, que é uma outra sugestão que nós estamos levando para o Ministério nesses estudos que a gente tem para Minha Casa Minha Vida 3. Bom, eu queria começar falando para vocês assim, mas eu queria usar uma frase que foi dita pelo pai da ANTRA, que é o Otto Frank, né? Ele diz assim que a gente precisa estudar ou conhecer o passado. Isso. Conseguiram ouvir? Eu quero que ela fale. Pelo visto, não sou só eu que gosto, né? E você precisa rever o passado, estudar o passado para que os erros não persistam, porque eles não recorrem e não acontecem novamente no futuro. Então, eu acho que a frase, assim, além de eu gostar dessa frase, mas ela que cabe bem nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente está fazendo essa transição, né, da fase 2 para a fase 3 do programa. E eu trago, assim, nos pontos que nós vamos conversar, muita coisa do que foi, tá? E do que a gente também pretende, mas hoje eu não tenho muito como dizer assim, é assim, porque nós estamos nessa questão de transição. Nós estamos aprovando, estamos estudando para aprovar o
Minha Casa Minha Vida 3. Então vai ter telas que vão dizer assim, olha, sobre isso era assim, foi planejado, foi melhorado, e então vai ser uma apresentação que ela vem muito com o passado e com o que se pretende. Tá? Então vamos lá. Será que tem como apagar essa luz aqui para... E essa já é a primeira tela que fala um pouquinho do passado, né? Aqui nós temos os números. Então nós tivemos na primeira fase, que aconteceu em 2009 até 2010, a gente teve a contratação de 1 milhão de unidades e desse número nós já entregamos 820, alguma coisa em inglês. Isso, na questão da entrega, ela é muito dinâmica, né? Do dia que eu fiz, que eu coloquei esse número até hoje, eu já sei que a Eleonora mesmo foi entregar algumas unidades, né? Mas esse é mais ou menos o número. Na fase 2, quem que está trocando? Para a gente... Tá, eu vou dando sinal aqui então, tá bom? Na fase 2, nós tivemos a contratação de 2.750 e entregamos, vocês veem que o número em termos de percentuais, né, já é bem diferente, até porque nós, nesse ano, a gente está com um pouquinho de dificuldade na entrega. Mas não dá para negar que são números graúdos para um país que nunca tinha feito um plano, nunca teve um programa de habitação de interesse social. Eu acho que nós tivemos assim, um sucesso muito grande. Então, esse aqui é o nosso passado. Né? Poxa vida, bem o estado que eu trouxe esse mapa, porque eu gosto muito que eu sou do sul, né? Acho que deu para perceber pelo sotaque, mas eu acho muito legal porque quando você fala do programa, ele é muito direcionado para a região norte, para a região nordeste, como sendo regiões muito carentes. Mas eu queria que vocês observassem ali a questão do Paraná, e nesse quadro a gente traz a distribuição em percentuais de domicílios inadequados. Aí tem todo o estudo lá que fala o que é considerado um domicílio inadequado, né? E aí nós podemos ver que o Paraná, ele tem um índice muito elevado. De 6 e pouco, ele já está na casa dos que tem os piores índices, né? Então, por mais que seja um estado rico, que seja, que tenha todo esse... ele partiu na frente, né, o sul todo no programa, mas nós continuamos ainda tendo um índice alto e a gente precisa ter um olhar de inclusão no programa na região sul. Né? E o Paraná tem essa situação. E eu sempre falo que você pensar na necessidade de uma casa para as famílias de baixa renda no sul, ela é maior, até porque é muito diferente você não ter um teto numa região fria do que você não ter o teto, né, decente numa região um pouco mais fria. Então, assim, nós temos esse olhar para o sul da mesma forma como a gente tem para o resto do Brasil. Não existe essa diferença. E aqui, quais são as modalidades, né? Podem concluir a tela toda. Podem colocar todas. Nós trabalhamos, então, desde do Minha Casa Minha Vida 2, que tiveram algumas modalidades que elas foram incorporando ao programa do decorrer, né, do 1 para o 2, mas hoje a gente trabalha com 5 modalidades. Então, nós temos o Minha Casa Minha Vida Empresa, que são aqueles grandes empreendimentos, né? Temos o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é hoje o motivo também maior do nosso encontro, né? A oferta pública, o Minha Casa Minha Vida Rural, e temos aqui o Minha Casa Minha Vida FGTS, que faltou ver essa telinha, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. E eles estão divididos, assim, mais ou menos, né? Dentro desses 3 segmentos, eles ainda têm algumas outras divisões, porque entram PNHR, entram algumas outras coisas aqui na segunda e na terceira faixa. Mas, assim, a primeira
programa ele era considerado até 3 salários mínimos e depois deixou de ter essa vinculação e passou a ser até R$ 1.600. Nessa modalidade, ele é composto assim, ó, pelo subsídio, e muitas vezes é o subsídio da prestação, e em alguns casos já é o subsídio do imóvel todo, né? E mais o retorno do beneficiário, que é aquela prestação que cada um paga até os 5% da renda, né? Então, nessa modalidade, nós temos o empresa par, as entidades, esse é o recurso do FDS, a oferta pública e o rural. É um programa assim, bem completo, né, que atende a questão assim, da onde o beneficiário está morando, se é município grande, pequeno, se é urbano ou se é rural. E a modalidade é operada só pela Caixa. E nós temos 2 contratos com a Caixa. A Caixa ela atua como agente financeiro e agente operador. Então lá a gente chama, né, Eleonora, quando a gente vai fazer assim uma readequação, quando a gente sai do município, que daí a gente volta com as críticas, a gente senta para readequar. E aí sempre se fala com 2 superintendências. E qual que é a diferença? O agente financeiro ele vai fazer toda a gestão operacional da obra. Então vai entrar o projeto, a contratação, a questão da análise, tudo é feito com o agente financeiro. E o agente operador, ele é o tesoureiro do fundo. E muitas vezes, o próprio, mesmo esse